Nesta aula, vamos estudar as áreas das principais figuras planas e suas unidades de medida. Área é a medida de uma superfície com duas dimensões. A unidade fundamental de superfície chama-se metro quadrado. O metro quadrado, m elevado a 2, é a medida correspondente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Aqui temos uma tabela de múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. O decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, o quilômetro quadrado são utilizados para medir grandes superfícies, enquanto o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado são utilizados para pequenas superfícies. Vamos ver este exemplo. Quantos milímetros quadrados temos em 1 centímetro quadrado? Você sabe que 1 centímetro equivale a 10 milímetros e que a área de 1 centímetro quadrado é obtida a partir de um quadrado de 1 centímetro de lado. O produto de 1 centímetro por 1 centímetro resulta nessa área de 1 centímetro quadrado. Se transformarmos 1 centímetro em 10 milímetros, chegamos à conclusão que 1 centímetro quadrado igual 10 milímetros vezes 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro quadrado é igual a 100 milímetros quadrados. Olhando para a tela acima, podemos de forma prática fazer a transformação de unidades de superfície. Para tanto, basta multiplicar ou dividir por 100 a cada passo que damos para uma unidade menor ou para maior. Então, observe que as unidades aumentam da direita para a esquerda. Logo, 1 milímetro quadrado vale 0,01 centímetro quadrado. Dividimos por 100. Enquanto que na direção contrária, temos que multiplicar por 100 a cada passo. Então, por exemplo, 1 quilômetro quadrado vale 100 hectômetros quadrados. Multiplicamos por 100. Experimente fazer algumas conversões caminhando para a esquerda, dividindo por 100, ou caminhando para a direita, multiplicando por 100. Vamos falar um pouco de áreas territoriais. 1 hectare, conhecido também como hectômetro quadrado, símbolo HM elevado ao quadrado, é uma união de medida de área equivalente a 100 ares, unidade de medida de área, ou a um quadrado cujo lado é igual a 100 metros. Portanto, 1 hectare é equivalente a 100 metros vezes 100 metros igual 10.000 metros quadrados. 1 hectare quadrado igual a 10.000 metros quadrados. 1 hectare equivale a aproximadamente um campo de futebol, cuja medida máxima, 90 por 120 metros, totaliza 10.800 metros quadrados, ou 1,08 hectare. Um quarteirão padrão mede 100 metros por 100 metros, ou seja, 1 hectare. Em São Paulo, prevalecia o entendimento de que a medida agrária deveria representar apenas um dos alqueires originais. Em Minas Gerais, prevaleceu o entendimento de que deveria representar o indissociável par de alqueires, razão pela qual, até hoje, se conhecem como alqueire paulista a área correspondente a 24.200 metros quadrados e alqueire mineiro, que corresponde a 48.400 metros quadrados. O último passo em direção à exatidão das medidas agrárias no Brasil está ocorrendo agora em final de 2004. Também, por exigência legal, com a implantação do novo Cadastro de Imóveis Rurais, com medidas e descrição pelo Sistema de Georreferenciamento por Coordenadas de Satélites, GPS.
A polegada quadrada, square inch, SQ in ou in elevado ao quadrado, é uma unidade de medida imperial cujo lado de um quadrado possui 1 polegada de comprimento, 2,54 centímetros. A unidade denominada polegada quadrada é amplamente usada nos Estados Unidos da América, onde é muito mais usada do que o centímetro quadrado, e em menor grau também no Canadá. O pé quadrado, em inglês square feet, que é indicado SF, S.F ou FT elevado ao quadrado, é uma medida de área usada de maneira comum nos Estados Unidos e no Reino Unido, equivalente a um quadrado de um pé de lado. Áreas construídas de prédios, casas, galpões são expressas em pés quadrados. Tamanhos de prédios maiores, edifícios de escritórios, shopping centers, são indicados em milhares de pés quadrados. Nos Estados Unidos, áreas de grandes terrenos são expressas em acres, sendo que um acre é igual a 43.560 mil pés quadrados, igual a 4.046,82 metros quadrados. O quadrado é a forma padrão de cálculo de área. A área é dada pelo produto bidimensional do lado pelo lado ou lado elevado ao quadrado. No retângulo, é dada pelo produto base vezes altura, que define quantos quadrados de área unitária cabem na figura. No caso do paralelogramo, podemos deslocar a parte indicada na figura e teremos um retângulo com a base e a altura do paralelogramo. Agora, podemos calcular a área como base vezes altura. O triângulo é metade de um paralelogramo. Logo, sua área também é a metade e obtém-se fazendo base vezes altura dividido por 2. Se o triângulo for retângulo e considerarmos um cateto como base, o outro será a altura. E podemos então calcular a área pelo semiproduto, ou metade do produto, dos catetos. No caso do losango, podemos dividir a figura em 2 triângulos de base, D, diagonal menor, e altura, D dividido por 2, metade da diagonal maior. Sabemos que a área de um triângulo é dada pelo semiproduto entre a base e a altura. Logo, em nosso caso atual, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2, igual diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 4. Somando as duas áreas, teremos diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, ou seja, a área do losango pode ser dada pelo semiproduto entre as suas diagonais. No trapézio, também é possível a divisão em 2 triângulos. A base de um será Bzão, base maior, e do outro, Bzinho, base menor. A altura H é comum aos dois. Teremos as seguintes áreas: A1 igual Bzão vezes altura dividido por 2, e A2 igual Bzinho vezes altura dividido por 2. Da soma de A1 mais A2, vem a área do trapézio. Bzão mais Bzinho vezes altura dividido por 2. Como calcular a área do círculo? Vamos imaginar uma circunferência e dentro dela circunscrito um polígono regular. Os segmentos de reta que partem do centro da circunferência e que vão até o vértice do polígono regular
são os raios do círculo. Assim, formando n triângulos no polígono regular, podemos dizer que a área de um polígono regular de n lados seria azão igual n vezes azinho vezes h dividido por 2. Agora, imagine se aumentarmos o número de lados do polígono regular. A tendência é que seu perímetro fique cada vez mais parecido com o comprimento da circunferência, e a altura de cada triângulo formado no polígono regular ficará igual ao raio do círculo. Assim, podemos concluir que a fórmula do cálculo da área de um círculo poderá ser indicada da mesma forma que a área de um polígono regular de n lados. Sabemos que o comprimento da circunferência é dada por 2πr e a altura é igual ao raio r. Então, a área será o semiproduto da base, 2πr, pela altura r e a área. Portanto, será azão igual 2πr vezes r dividido por 2, ou ainda azão igual πr ao quadrado.